Você já sentiu um vazio no peito depois de conversar com alguém, como se algo estivesse errado, mas não soubesse explicar o quê? Cuidado! Isso pode ser um alerta de Deus sobre o mal disfarçado ao seu redor. Meus amigos, o mundo não é apenas um campo de batalha de carne e sangue. É um campo de batalha da alma. O maior inimigo não é aquele que te golpeia com uma espada, mas aquele que sorri para você enquanto te apunhala no espírito. Há pessoas caminhando entre nós que carregam escuridão em seus corações, mas a disfarçam com charme. Eles falam suavemente, mas suas palavras são veneno. Eles apertam sua mão, mas sua intenção é traição. Se você não caminhar com discernimento, abraçará o que deveria rejeitar e confiará no que deveria fugir. Deixe-me dizer isso com o fogo da convicção ardendo em minha alma. Se você caminhar cegamente em um mundo cheio de sombras, cairá nos braços do mal. Antes de começarmos, deixe um nos comentários. Se você quer aprender a proteger sua vida do mal, curta e se inscreva para não perder o final surpreendente. O mal não usa sempre uma máscara de horror. O mal veste um rosto amigável. O mal sabe como imitar bondade, como fingir preocupação, como disfarçar intenções malignas por trás de aparências polidas. E a menos que sua alma esteja enraizada na verdade de Deus, você não o verá. Você os chamará de amigos, os convidará para sua casa, compartilhará seus segredos, seus sonhos, sua vulnerabilidade com eles, e eles usarão tudo isso contra você. Deus não é o autor da confusão. Em 1 Coríntios 14, versículo 33, está escrito: porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Quando a confusão envolve a presença de alguém, esse é o primeiro sinal. Quando você se sente drenado, perturbado ou espiritualmente sufocado, após estar perto de alguém, preste atenção. Isso não é coincidência, é um sinal de Deus. Há um fedor espiritual que o mal não pode esconder. Você pode não senti-lo com o nariz, mas seu espírito o percebe. Você pode sorrir por causa da paz, mas seu coração está perturbado. Isso é Deus alertando você. Deus dá sabedoria àqueles que a pedem. Deus abre os olhos dos humildes, mas quando você ignora os sussurros da sua consciência, quando silencia a voz sutil de advertência, você cai em armadilhas que nunca foram destinadas a você. A pessoa má não parece um vilão. Muitas vezes, a pessoa má parecerá seu salvador, mas seus frutos dirão quem eles são. A palavra de Deus diz em Mateus 7, versículo 16, vós os conhecereis pelos seus frutos. Não importa quão doces sejam suas palavras, se seus frutos forem amargura, traição, ciúmes e engano, então o mal está agindo. Uma pessoa má nunca celebrará seu progresso. Eles fingirão sorrir, mas por dentro se revoltam contra sua alegria. Quando Deus te eleva, eles se sentem ameaçados. Quando Deus te abençoa, eles se tornam frios. Seus elogios são vazios. Seu apoio é performativo. E quando você não está olhando, eles destruirão o que fingem aplaudir. Preste atenção. Deus não te chamou para ser ingênuo. Deus te chamou para ser perspicaz. Aquele que caminha com Deus deve aprender a ver além da superfície. Nem todos que dizem te amar realmente o fazem. Alguns
querem estar perto apenas para te controlar. Alguns querem conhecer suas fraquezas não para te ajudar, mas para te destruir. E o mal tem um padrão. Ele se repete as mesmas mentiras, a mesma manipulação, as mesmas mudanças súbitas de comportamento. O mal não pode ser consistente com o bem porque não está enraizado em Deus. O mal pode atuar, mas não pode perdurar. Você verá lampejos da verdade escaparem um momento de raiva, um flash de ciúmes, um prazer distorcido quando você sofre. Esses não são traços de personalidade, são sinais, são evidências. Deus revela o que você não quer ver, não para te envergonhar, mas para te proteger. Mas você deve ser corajoso o suficiente para enfrentar a verdade. Não romantize o potencial de uma pessoa enquanto ignora seus padrões. Deus não abençoa relacionamentos que prejudicam sua alma. Uma pessoa má sempre te deixará confuso, questionando seu valor, duvidando de sua intuição e drenado em seu espírito. Isso não é amor, é controle, é manipulação, é o mal. E se você não se separar, ficará insensível à sua própria dor. Gostou do tema? Comente e vem comigo. E se inscreva no canal. Fique até o fim. Tem uma revelação que vai te chocar, o mal entorpece sua percepção. O mal te convence de que tudo é sua culpa. O mal prospera no silêncio. Ele quer que você se cale, finja, tolere. Mas Deus não te chama para viver em cativeiro. Deus te chama para a verdade. Deus te chama para a paz. Deus te chama para a clareza. A pessoa má quer acesso sem responsabilidade. Eles querem lealdade sem honestidade. Eles querem seu tempo, sua energia, seu coração. Mas não oferecem segurança, sinceridade ou estabilidade. E quando você fala a verdade, eles te acusam de ser muito sensível. Eles distorcem a narrativa, fazem-se de vítimas, semeiam confusão. Deus não está nisso. Deus não é o autor do caos. Onde há caos constante, onde há conflito interminável, onde você sente que está perdendo sua identidade. Para manter a paz, olhe novamente. Isso não é amor, é guerra espiritual. Algumas pessoas más são enviadas pela escuridão para te distrair do seu destino. Elas não são apenas tóxicas, são destrutivas. E quanto mais você as entretém, mais você se afasta do propósito de Deus. O mal se apega à sua vida, não com uma espada, mas com um sorriso. Ele vem suavemente, vem astutamente, vem consistentemente, mas não pode permanecer escondido para sempre. Deus mostrará sinais e quando você os vir, não os ignore. Não justifique o mal. Não explique a traição. Chame pelo que é. O mal deve ser nomeado para ser derrotado. Deus te dá olhos não apenas para admirar a beleza, mas para identificar o perigo. E às vezes, a pessoa má está próxima, mais próxima do que você gostaria de admitir. Às vezes, está na família, às vezes em um relacionamento, às vezes na igreja, vestindo as roupas certas, dizendo as coisas certas, mantendo a postura certa, mas o espírito não está certo. E Deus não olha para a aparência. Deus olha para o coração. E quando o coração está cheio de engano, nenhuma religião, nenhum título, nenhuma palavra pode escondê-lo dele. Você deve ser corajoso o suficiente
para confrontar o que Deus revela. O mal teme a exposição. O mal prospera no segredo, mas quando a luz da verdade brilha, a escuridão treme. E deixe-me dizer isso com ousadia: se você tolerar o mal, ele criará raízes. Se você o ignorar, ele se espalhará. O mal não para por si só. O mal cresce, infecta, destrói. E alguns de vocês estão feridos hoje não porque não foram fortes, mas porque foram gentis demais com alguém maligno. Você continuou perdoando, não porque eles mudaram, mas porque não podia imaginar alguém sendo tão cruel. Mas Deus vê o que você não vê. Deus sabe o que disseram pelas suas costas. Deus sabe como planejaram sua queda enquanto fingiam te apoiar. E que quando Deus remove alguém da sua vida, não os persiga. Deixe-os ir. O mal não tem lugar na vida de alguém que caminha com Deus. Você não é chamado para consertar todos. Você não é chamado para curar o que Deus está tentando remover. Algumas relações são tarefas das trevas enviadas para drenar sua alegria, matar sua confiança, confundir seu caminho. Mas quando você caminha em obediência a Deus, quando ouve seus sussurros, quando segue sua orientação, Ele te dará força para deixar ir. Ele abrirá seus olhos. Ele exporá as intenções por trás dos sorrisos. E quando Ele o fizer, não demore, não hesite, separe-se. Guarde seu espírito. Guarde sua paz. Deus não abençoa o que você se recusa a confrontar. E não se deixe enganar pessoas más. Muitas vezes prosperam nas aparências. Elas parecem bem-sucedidas, parecem polidas, sabem dizer a coisa certa. Mas não há paz na presença delas, não há alegria na companhia delas e não há crescimento na sua conexão com elas. Esse é o seu sinal. Deus fala por meio da paz. Deus guia por meio da confirmação. E quando tudo em você se sente pesado, após estar perto de alguém, ouça isso. Isso não é paranoia, é discernimento. A presença do mal sempre te custa algo: seu tempo, sua energia, sua clareza, seu propósito. E às vezes, a pessoa má não é barulhenta. Às vezes, ela é quieta, calculada, observando, estudando você, esperando por um momento de vulnerabilidade. Não dê acesso ao seu coração a todos. Nem todos merecem sua confiança. A confiança é conquistada, não reclamada. E Deus te dá limites por uma razão. Quando você ignora os limites, você convida a destruição. Uma pessoa má sempre cruza as linhas. Eles não respeitam seu espaço, não honram seu tempo, não se importam com seu bem-estar. E nenhuma quantidade de amor pode mudar um coração que se recusa a se submeter a Deus. E deixe-me falar com aqueles que estão sofrendo agora, que estão se curando das feridas causadas por alguém maligno. Não carregue vergonha, não carregue arrependimento. Você foi atacado não porque era fraco, mas porque carrega luz. O mal é atraído pela luz. Ele quer apagá-la. Mas o que eles não sabiam é que Deus estava observando. Deus viu cada lágrima. Deus ouviu cada oração. Deus coletou cada pedaço da sua quebrantamento e Ele está te restaurando, não apenas para que você possa se curar, mas para que você possa alertar os outros. Quando você caminha com Deus, você se torna uma luz em um mundo escuro, e a luz expõe o mal. Ela perturba seu conforto, e é por isso que você é alvo. É por isso que pessoas más fingem ser seus amigos, porque querem apagar sua luz.
Mas eles não terão sucesso, porque você caminha com Deus e Deus não permite que seus escolhidos caiam sem se levantar. Você pode ter sido enganado uma vez, mas não será enganado novamente. Deus está te dando clareza. Deus está te dando sabedoria. Deus está te dando coragem. É hora de parar de tolerar o que Deus expôs. É hora de se elevar acima da manipulação de falar a verdade, sem medo de se afastar daqueles que sorriem para seu rosto e amaldiçoam seu nome, em segredo, de guardar seu coração com a sabedoria que só vem de Deus. O mal não tem lugar na sua vida, e quanto mais você caminha com Deus, mais fácil se torna identificar o que não pertence. Quer saber como identificar o mal ao seu redor? Curta, agora comente. Quero aprender. E assista até o final para uma surpresa especial. Fique alerta, fique em oração, fique firme. Deus te mostrará. Deus te avisará. Deus te protegerá. Mas você deve estar disposto a ver. Deve estar disposto a deixar ir. Deve estar disposto a escolher a paz acima das pessoas. E quando você o fizer, Deus honrará sua obediência. Deus te cercará com as pessoas certas. Deus te elevará além do alcance do inimigo, porque nenhuma arma forjada contra você prosperará, nem mesmo as que sorriem. O mal pode parecer convincente, mas não pode enganar aquele que caminha na luz de Deus. Mantenha seus olhos abertos, mantenha seu espírito ancorado e confie que Deus nunca deixará o mal vencer na vida daquele que caminha com ele. E ouça-me agora, o mal nem sempre é barulhento. Às vezes é sutil, calculado e disfarçado de retidão. Há aqueles que envolvem sua manipulação em generosidade. Há aqueles que oferecem ajuda apenas para te prender com obrigação. Eles não servem por amor, servem para controlar. E se você não está enraizado em Deus, confundirá seu veneno com bondade. Você os chamará de altruístas, quando na verdade são egoístas com uma agenda oculta. O mal nem sempre ruge. Às vezes sussurra, lisonjeia, encanta. Mas o olho do discernimento vê o que o sorriso tenta esconder. E Deus sempre dará visão àqueles que pedem sabedoria sem orgulho. O mal dirá, estou aqui por você. Mas Deus te mostra suas verdadeiras intenções, por meio de ações, não de palavras. E quando Deus te mostrar, acredite na primeira vez. Quando Deus te guia, Ele não apenas te leva às bênçãos, Ele também te afasta do perigo. Algumas das pessoas que você sente falta foram removidas por Deus por uma razão. Elas não foram tiradas, foram expostas. Deus permitirá que alguém te traia para que você finalmente veja seu coração, porque algumas lições não vêm por revelação. Elas vêm por meio de corações partidos. E mesmo na dor, Deus está te protegendo porque o mal gosta de se esconder em lugares familiares. Ele se esconde em amizades, relacionamentos, parcerias comerciais e, às vezes, até atrás das paredes da religião. Mas só porque alguém usa o nome de Deus, não significa que caminha no temor a Deus. A pessoa má sabe como atuar, mas seu espírito os trai. Eles recitam as palavras certas, mas sua vida não produz frutos de retidão. E deixe-me dizer isso com absoluta clareza, a pessoa má não sente culpa como os justos sentem. Eles podem te ferir, te caluniar, mentir,
sobre seu nome e dormir tranquilamente à noite, porque o mal não tem consciência. Ele tem apenas ambição. Eles não querem paz, querem poder. Eles não estão buscando amar, estão buscando dominar. E enquanto você se curvar para agradá-los, eles te manterão por perto. Mas no momento em que você se levantar, no momento em que falar a verdade, no momento em que caminhar na autoridade de Deus, eles mostrarão seu verdadeiro rosto. O mal não suporta a verdade. A verdade o expõe. A verdade o sufoca. A verdade o estrangula na raiz. É por isso que a pessoa má evita a responsabilidade, muda de assunto, desvia a culpa e reescreve a história, porque a responsabilidade os queima. Ela os despoja da ilusão que construíram. E aqui está outra verdade. O mal é atraído por aqueles que carregam luz. Se você é um vaso do bem, se você carrega propósito, se sua vida reflete a orientação de Deus, então o mal te verá como uma ameaça. Ele não descansará até apagar sua luz. E é por isso que alguns de vocês foram alvos não porque são fracos, mas porque são escolhidos. O mal quis acesso à sua mente, ao seu coração, ao seu destino, quis te descarrilar antes que sua missão pudesse dar frutos. Mas Deus se colocou entre você e a destruição. Deus interveio quando você nem sabia que estava em perigo. Algumas das relações que terminaram repentinamente não foram rejeição, foram redirecionamento, foram misericórdia divina. A pessoa má, frequentemente, veste a fantasia de ajudante. Eles te estudam, observam seus padrões, aprendem o que te faz sentir seguro e então usam isso para entrar na sua vida. Eles não são atraídos pela sua fragilidade por compaixão. São atraídos porque isso lhes dá uma porta. E uma vez que têm acesso, começam a erodir sua confiança. Eles questionam seu valor, desafiam suas decisões, plantam sementes de dúvida e antes que você perceba, você está questionando a própria verdade que Deus escreveu em seu coração. Mas você deve lembrar, Deus não confunde. Deus traz convicção, mas não caos. Quando alguém consistentemente te empurra para um lugar de desorientação espiritual, você deve perguntar quem os enviou. A pessoa má prospera no segredo. Eles te incentivarão a esconder a verdade, a permanecer em silêncio, a manter a paz às custas da sua voz. Mas o que eles mais temem é a exposição. É por isso que Deus traz a luz não para envergonhar, mas para revelar. Não para punir, mas para proteger. Você não pode curar o que se recusa a nomear. Você não pode superar o que continua a entreter. E Deus não permitirá que você viva preso quando Ele te chamou para a liberdade. Há um tempo para orar, mas também há um tempo para se afastar. Há um tempo para perdoar e há um tempo para proteger sua alma. Deus não espera que você tolere o mal em nome de uma falsa paz. Antes de mergulharmos, deixe um like. Se você busca discernimento espiritual, comente 2 e se inscreva. O final vai te impactar. E deixe-me falar com ousadia para alguém que precisa desta palavra. Pare de tentar mudar o coração de alguém que se recusa a se submeter a Deus. Somente Deus pode transformar uma pessoa. Seu trabalho não é consertá-los. Sua vocação não é carregá-los. Sua responsabilidade é obedecer a Deus. O mal é teimoso. O mal é enganador.
e nenhuma quantidade de amor pode amolecer um coração endurecido pela rebelião. Quando você vê um padrão de engano, manipulação e destruição, pare de esperar por uma mudança e comece a orar por libertação. Deus não está esperando que você os salve. Ele está esperando que você se salve. Há um custo em manter o mal por perto. Ele atrasa suas bênçãos, nubla sua visão, enreda seu espírito e lentamente você começa a se perder. Você esquece sua alegria, silencia. Sua voz apaga seu fogo e começa a encolher apenas para evitar conflitos. Mas Deus não te criou para encolher. Deus te criou para se levantar, para brilhar, para crescer. E isso não pode acontecer enquanto você está preso a alguém que trabalha contra sua paz. A paz de Deus não é encontrada na aprovação deles, é encontrada na sua obediência. E a verdade é que não falamos o suficiente sobre o peso espiritual de caminhar com alguém maligno. Não é apenas emocional, é espiritual. Isso enfraquece suas orações, sobrecarrega sua adoração, faz você se sentir distante de Deus, não porque Deus partiu, mas porque você permitiu que a escuridão habitasse em seu meio. O mal te drena. Ele não quer que você ore. Ele não quer que você ouça claramente de Deus. E quanto mais você permitir que ele permaneça, mais ele tentará silenciar seu espírito. Mas quando você clama a Deus, ele restaurará sua força. Ele reacenderá seu fogo. Ele limpará a atmosfera da sua vida. Mas você deve estar disposto a se afastar do que está matando sua alma. Não há recompensa na lealdade ao mal. Não há honra em sofrer silenciosamente sob o peso do engano. Deus não te chamou para ser abusado, manipulado ou controlado. Deus te chamou para viver na verdade. E a verdade exige que você confronte o que é falso, mesmo que doa, mesmo que signifique caminhar sozinho, porque Deus nunca te deixará. E quando você deixar ir o que está te destruindo, Deus abrirá espaço para o que te abençoará. Você deve se perguntar: qual é o custo dessa conexão? Essa pessoa te aproxima de Deus ou te afasta? Ela traz paz ou confusão? Ela semeia clareza ou espalha mentiras? As respostas já estão aí. Deus já te mostrou. E se você for honesto consigo mesmo, você já sabe. O mal não pode produzir bons frutos e é hora de parar de regar árvores que só dão veneno. Deus está te chamando para um terreno mais alto. O mal mais perigoso é aquele que finge ser sua resposta. É por isso que você deve testar cada espírito. Não confie em alguém porque eles dizem o que você quer ouvir. Confie na consistência da vida deles. Confie no alinhamento das ações deles com a verdade. O mal sempre falhará no teste do tempo. Ele pode fingir por um momento, mas não pode perdurar na luz de Deus. E quanto mais você caminha, na verdade, mais o falso desaparece. É por isso que algumas pessoas se voltam contra você no momento em que você leva sua vida espiritual a sério, porque sua luz revela suas sombras. Deus está chamando seu povo para acordar, para se levantar, para discernir, para se separar e para proteger o fogo que Ele colocou dentro de você. Você não foi feito para ser vítima do mal. Você não foi feito para ser confundido, controlado ou silenciado. Você foi feito para ser
ousado, claro e fiel. E isso começa por reconhecer quem não pertence à sua vida. Deus te dará a força para se afastar, mas você deve ter a fé para segui-lo, mesmo que isso signifique caminhar sozinho. E quando você finalmente se libertar, quando finalmente obedecer ao que Deus tem sussurrado ao seu espírito, você encontrará uma paz que nenhum relacionamento falso poderia oferecer. Você se sentirá leve novamente. Você respirará novamente. Você orará com fogo novamente. Porque Deus honra a obediência. Deus abençoa a separação do mal. Deus abre portas que o engano tentou manter fechadas. E quando Ele o fizer, você não sentirá falta do que perdeu. Você se alegrará pelo que Ele te protegeu. Isso não é um chamado para temer as pessoas. É um chamado para temer a Deus. Quando você teme a Deus, você não tolera o que o entristece. Quando você teme a Deus, você não brinca com o que destrói a alma. Quando você teme a Deus, você ama a verdade mais do que o conforto, e a verdade sempre lançará luz sobre o que está escondido. Deixe essa luz te guiar. Deixe essa luz te conduzir. Deixe essa luz te proteger. Pois Deus sozinho é seu protetor, seu guia e seu refúgio. E Ele não permitirá que o mal triunfe sobre um coração que é totalmente dele. Quando Deus abrir seus olhos, você não deve fechá-los por conveniência. Você não deve fingir cegueira só porque a verdade custa conforto. Há pessoas que manterão o mal em suas vidas simplesmente porque ele usa um rosto familiar. Mas conforto não é o mesmo que paz. O que parece familiar nem sempre é fiel. Há alguns relacionamentos que parecem lar, mas são, na verdade, prisões. E Deus não quer você preso por aquilo que Ele já te deu força para deixar. Ele não quer seus filhos enredados com espíritos que semeiam discórdia, desonra e destruição. O mal não merece sua lealdade. Deus merece sua obediência. Preparado para desvendar o mal disfarçado, comente luz. Agora, clique no sininho e assista até o fim, para um alerta que mudará a sua visão. Chega um momento em que seu espírito deve se levantar e dizer: chega. Chega de confusão, chega de manipulação, chega de esgotamento espiritual. Quando você começar a reconhecer quanta força estava sendo gasta para sobreviver à presença de alguém, você entenderá por que Deus continuou abalando sua alma com desconforto. Aquele desconforto que você sentia ao redor de certas pessoas não era ansiedade, era um alarme divino. Deus nunca permite que seu povo se sente confortavelmente na presença do engano. Você pode ter sorrido, mas sua alma chorava. Você pode ter ficado em silêncio, mas seu espírito gritava por libertação. Deus estava falando, e Ele ainda está falando agora. Entenda isso. Nem todos que entram na sua vida são enviados por Deus. Alguns são enviados como tarefas de distração, agentes de atraso, instrumentos de divisão. O mal estuda o que Deus está construindo em você e tenta entrar por suas portas desprotegidas. Ele procura pontos de entrada emocionais, dor, solidão, orgulho, raiva, e usa essas aberturas para plantar sementes de destruição. Você pensa que encontrou um parceiro, mas convidou um parasita. Você pensa que deu as boas-vindas ao apoio, mas deu poder ao sabotador. E é por isso que Deus ordena o discernimento. Porque o que abençoa suas emoções pode falir seu espírito.
O mal busca acesso. Ele não vem para coexistir com a luz, ele vem para apagá-la. Você não pode fazer concessões com o mal e esperar caminhar com clareza. Você não pode entreter comportamentos tóxicos e esperar estar cheio de paz. Uma casa dividida não pode permanecer de pé, e o mesmo é verdade para sua alma. Você não pode caminhar com Deus enquanto dá espaço para o que se opõe à vontade dele. Você deve escolher Deus ou confusão, verdade ou manipulação, paz ou tumulto. E essa escolha não é feita apenas uma vez. Deve ser feita diariamente. Você conhecerá o mal por seus padrões. Ele semeia suspeita, depois se alimenta da sua reação. Ele distorce a realidade, depois te culpa por se sentir confuso. Ele exige lealdade enquanto pratica o engano. Ele exagera suas feridas e minimiza as suas. E com o tempo, você se vê andando sobre cascas de ovo, diminuindo sua voz, questionando seus próprios pensamentos. Isso não é paz, é escravidão. E onde Deus reina, a escravidão não pode existir. O Espírito de Deus não habita na confusão. A presença de Deus é paz, ordem e clareza. E quando alguém perturba isso consistentemente, você deve parar de chamar isso de amor e começar a chamar pelo que é uma ameaça espiritual. Algumas pessoas confundem resistência com santidade. Eles pensam que permanecer em situações tóxicas é um sinal de força espiritual. Mas Deus não honra a resistência que leva à erosão. Deus honra a obediência, não a permissividade. Há uma linha onde a compaixão termina e a autodestruição começa. O mal prospera quando o justo confunde submissão com silêncio. Mas o silêncio diante da destruição não é santidade, é desobediência. E quando Deus diz em 2 Coríntios 6, versículo 17, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Ele não sussurra, ele ordena. Não há bênção em tolerar o que Deus detesta. Deixe-me falar à sua alma. Deus está levantando uma geração que não se curvará mais à manipulação mascarada de amizade. Um povo que chamará o falso, pelo que é mesmo que esteja vestido de túnicas. Deus não está procurando pelos polidos, ele está procurando pelos puros. Ele não é movido por títulos, ele é movido pela verdade. E você não pode caminhar na verdade enquanto protege mentiras. Você não pode carregar a presença dele enquanto segura as mãos do que se opõe a ele. A linha deve ser traçada não em arrogância, mas em santidade. Não em ódio, mas em reverência pelo Deus que te chama para ser separado. E não tema a perda daqueles que não estão alinhados com seu propósito. Se Deus separa, é para sua proteção. Se Deus expõe, é para sua elevação. O que você achava que precisava, Deus sabia que era perigoso. O que você tentou manter, Deus sabia que te quebraria. E às vezes, o maior ato de amor que Deus realiza em sua vida é a remoção de alguém que você nunca teria deixado ir. Confie nisso. Confie nele. Seu silêncio é estratégia. Seu atraso é misericórdia. Sua separação é cirurgia. Ele não está te punindo. Ele está te preservando. Você pode se perguntar por que Deus permitiu que eu encontrasse esse mal. E a resposta não é para te destruir, mas para te desenvolver. Deus usa cada ataque para despertar
um maior nível de discernimento. Cada traição é uma lição de confiança não nos outros, mas nele. Cada engano revela a profundidade da sua dependência da sabedoria dele. O que o inimigo planejou para o mal, Deus sempre transforma em bem, mas somente quando você se recusa a permanecer cego à verdade. Ignorar os sinais não te protegerá das consequências. Mas quando você se inclina para o que Deus está revelando, você caminhará em liberdade, poder e propósito. E aqui está algo que poucos te dirão. Às vezes, a pessoa má ganha a multidão. Às vezes, eles manipulam as pessoas para acreditarem na versão deles da história e você é deixado sozinho, incompreendido, até mesmo culpado. Mas não se desespere. Deus não está olhando para as multidões. Deus está olhando para os corações. E Ele sabe quem é verdadeiramente inocente. Ele sabe quem caminhou corretamente. Ele sabe o que foi feito nas trevas. Ele conhece as falsas acusações, as conversas secretas, o oculto. E embora pareça que o mal prevalece por um momento, Deus sempre traz justiça, às vezes não da maneira que você espera, mas sempre da maneira que você precisa. A chave é manter seu coração limpo. Não se torne o que tentou te destruir. Não permita que a amargura crie raízes. Não deixe que o mal feito a você se torne o mal que flui de você. É assim que o inimigo vence quando transforma vítimas em vasos de vingança. Mas quando você libera, quando você se levanta, quando deixa Deus lutar suas batalhas, você caminha em uma autoridade superior. Você se move em sabedoria. Você se torna intocável, porque o mal não pode segurar o que Deus levantou. Então, caminhe com ousadia. Fale com clareza viva, com sabedoria. Ame com pureza. E não tenha medo de se afastar do que desonra sua paz. Deus não fica impressionado por quanto tempo você consegue suportar a opressão. Ele é glorificado quando você confia nele o suficiente para deixá-la para trás. Você não foi feito para ser uma vítima da rebelião de outra pessoa. Você foi feito para ser um portador da presença de Deus. E a presença de Deus não habita na confusão, não repousa no abuso, não opera no controle. Ela prospera na verdade, respira na honra, flui na paz. O mal continuará a crescer no mundo, mas aqueles que caminham com Deus não serão abalados. Eles discernirão, eles se separarão, eles se manterão firmes. Porque não estão vivendo pela aprovação do homem. Estão vivendo pela honra de Deus. Eles não estão presos pelo medo. Estão ancorados na verdade. E não são enganados por aparências externas. São guiados pela voz de Deus dentro deles. Então, não se deixe enganar e não se canse. Pois Deus não é zombado. Em Gálatas 6, versículo 7 está escrito: Não vos enganeis de Deus, não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que é semeado em engano, colherá a destruição. O que está escondido, será descoberto. O que é falso, cairá. Mas aqueles que permanecem no temor a Deus, que caminham na verdade e guardam seus corações, serão preservados, protegidos e elevados no tempo devido. O mal pode parecer poderoso por um momento, mas não é páreo para uma alma alinhada com a vontade de Deus. E quando você permanecer fiel, não importa quão profundo a escuridão cresça, a luz dentro de você nunca será superada. O mal
Não busca apenas corromper seus relacionamentos. Ele busca profaná-lo, seu discernimento. Ele visa nublar sua mente para que você comece a questionar o que é certo e abraçar o que é errado. Quando o mal não pode te derrotar diretamente, ele tenta te confundir. Ele transforma sua compaixão em uma armadilha, sua paciência em escravidão e sua lealdade em uma coleira. E é por isso que você deve permanecer espiritualmente desperto. A pessoa má prospera onde as pessoas estão espiritualmente adormecidas. Quando você para de buscar a Deus, você para de ouvi-lo. E quando você para de ouvi-lo, você começa a tolerar o que ele nunca permitiu. Você começa a chamar disfunção de normal e veneno de apenas parte da vida. Mas Deus nunca chamou seu povo para sobreviver ao mal. Ele os chamou para superá-lo. Você não pode lutar contra o mal com carne e emoção. Você deve guerrear no espírito. E a guerra espiritual começa com a verdade. Começa com identificar quem não está caminhando em alinhamento com Deus e se recusar a dar desculpas para eles. O mal manipula a misericórdia. Ele quer que você se sinta culpado por ver a verdade. Ele quer que você sinta vergonha por proteger sua paz. Mas ouça isso, não há culpa em estabelecer limites. Não há vergonha no discernimento. Deus não te criou para ser usado, abusado ou confundido. Deus te criou para caminhar em domínio, não em desespero. O mal busca os desesperados. Ele se alimenta da insegurança, se agarra ao incerto. Mas aquele que conhece seu valor aos olhos de Deus não pode ser facilmente enganado. Há uma confiança espiritual que vem de estar ancorado em Deus. Quando você está fundamentado na verdade dele, você não precisa mais de validação constante das pessoas. E uma vez que você para de precisar de validação, o mal perde seu poder sobre você. A pessoa má precisa que você duvide de si mesmo. Eles precisam que você dependa da opinião deles. Eles precisam que você busque a aprovação deles. Porque uma vez que você depende deles emocionalmente, eles podem te controlar espiritualmente. Mas quando você se liberta dessa dependência e se apoia apenas na voz de Deus, você não pode ser controlado por ninguém ou por nada. Você se torna uma ameaça para toda a força das trevas, porque não está mais disponível para manipulação. Deixe isso claro, Deus. Não é o Deus da confusão. Quando algo está constantemente fazendo você questionar sua paz, sua identidade, seu propósito, isso não é de Deus. Deus confirma. O mal confunde. Deus constrói. O mal destrói. Deus dá clareza. O mal cria caos. E se você está cercado por alguém que sempre te deixa espiritualmente exausto e emocionalmente instável, você deve se perguntar em que está enraizado o espírito deles. Porque o fruto da vida de alguém sempre exporá a raiz do seu coração. E quanto mais próximo você está de Deus, mais rápido você verá o que não pertence. E quando Deus revela o mal, não é para te tornar amargo, é para te tornar mais sábio. Às vezes, a lição não é sobre eles, é sobre o que você tolera. É sobre quais portas você deixou abertas. É sobre quais comportamentos você ignorou. É sobre quais sinais você descartou porque suas emoções eram mais altas que seu discernimento. Mas Deus, em sua misericórdia, te dá uma segunda chance de ver claramente. Ele te leva pela traição,
não para quebrar sua confiança nas pessoas, mas para aumentar sua confiança nele. Ele te deixa sentir o peso do engano, não para destruir sua fé, mas para aprofundá-la, para que na próxima vez você não caminhe apenas pela visão, mas pelo som da voz dele. Algumas pessoas más usam feridas como armadura. Elas usarão sua fragilidade como arma. Elas farão você se sentir responsável pela cura delas enquanto te envenenam no processo. Mas ouça, a cura é uma jornada pessoal. Não é seu trabalho consertar o que alguém se recusa a entregar a Deus. Você pode amar, mas não pode salvar. Você pode orar, mas não pode forçar a mudança. Você pode apoiar, mas não pode sacrificar sua alma pela rebelião de outra pessoa. O mal te manterá preso em um ciclo de culpa, sempre sentindo que você não está fazendo o suficiente. Mas no momento em que você perceber que a cura deles está entre eles e Deus, é o momento em que você se liberta da escravidão espiritual. E deixe-me falar agora com aqueles que foram caluniados por pessoas más, que foram falsamente acusados, traídos e deixados feridos pelos próprios que confiaram. Deus vê, Deus sabe. Deus registra cada palavra dita em segredo, cada trama criada nas trevas, cada armadilha montada para te destruir. Não deixe seu coração se perturbar. Os ímpios podem prosperar por uma temporada, mas seu fim é sempre o mesmo. Deus trará justiça no tempo perfeito dele. Você pode se sentir esquecido agora, mas Deus nunca abandona os justos. Ele defende, ele reivindica, ele restaura. E quando ele o fizer, ele o fará de tal maneira que nenhum homem pode tomar o crédito e nenhum inimigo pode negar a mão dele sobre sua vida. Você deve lembrar, o mal é barulhento quando está sendo exposto. Ele luta mais forte quando está sendo desenraizado. Quando você começa a se afastar daqueles que te desejam mal, espere resistência, espere manipulações emocionais, espere gaslighting, mas não se deixe abalar. Deus não está te chamando para voltar ao que ele te libertou. Quando o mal começa a perder o controle, ele entra em pânico. Ele enviará mensagens, alcançará por meio de outros, tentará se disfarçar novamente na mesma pele que usou antes. Mas, dessa vez, você deve ver além do disfarce. Você deve permanecer firme. Você deve se afastar e não olhar para trás. Deus está separando seu povo do que é corrupto, porque o que ele está prestes a fazer na sua vida não pode ser poluído por compromissos. O mal não pode seguir com você para sua próxima temporada. Ele não pode falar no seu futuro. Ele não pode ter acesso ao seu coração. É por isso que o abalo está acontecendo. É por isso que você está sendo tirado do seu conforto. Deus está cortando o que não pode permanecer, e você deve deixá-lo. Confie na poda. Dói sim, mas cura. Arde, mas salva. O que parece perda é, na verdade, preservação divina. O que parece rejeição é proteção de algo que seus olhos ainda não podiam ver. O mal não pode sobreviver na presença da glória de Deus. Ele ou foge ou luta, mas, de qualquer forma, não pode ficar. E quanto mais de Deus você carrega, mais evidente isso se torna. É por isso que algumas pessoas saem da sua vida sem aviso. É por isso que alguns amigos se tornam inimigos. É por isso que sua presença começa a parecer desconfortável para aqueles que antes te cercavam.
Não é porque você mudou para pior, é porque você foi marcado por Deus para melhor. E aqueles que caminham nas trevas não podem suportar a companhia da luz sem se sentirem condenados. É por isso que eles fogem. É por isso que eles caluniam. É por isso que eles atacam. Mas não deixe a resistência deles te desencorajar. Deixe-a te lembrar que você está caminhando com Deus. E uma palavra final para aquele que ainda duvida do seu discernimento: quando Deus te dá paz sobre uma decisão, não busque a aprovação daqueles que se beneficiam da sua confusão. A pessoa má tentará te convencer de que deixá-los ir é traição, mas não é traição. É obediência, é coragem. É o primeiro passo para recuperar sua voz, sua clareza, seu destino. Você não está se afastando deles, você está caminhando para a plenitude do que Deus tem para você. Você não está quebrando algo sagrado. Você está se libertando de algo que te segurava. Permaneça na presença de Deus. Ore não apenas por proteção, mas por percepção. Peça a Deus não apenas para remover o inimigo, mas para revelá-lo. Ore por uma visão aguçada. Ore por ousadia santa, porque nestes dias o maior perigo não é o que você pode ver, é o que você escolhe não ver. E o mal depende do seu silêncio. O mal depende da sua suavidade. Mas quando você se levanta com o poder de Deus atrás de você, quando você declara chega, quando você escolhe a verdade acima do conforto, o mal treme porque sabe que perdeu seu controle. Onde a fé, a comunidade e o calor humano moldam nossas vidas, a mensagem de Billy Graham em Como Identificar uma Pessoa Maligna Antes que Ela Te Destrua ressoa profundamente. Este sermão não é apenas um alerta espiritual, mas um chamado à reflexão sobre como navegamos nossas relações e protegemos nossa alma em um mundo cheio de aparências enganosas. A mensagem central de Graham, que o mal muitas vezes se disfarça de bondade, com sorrisos falsos e palavras doces, toca o coração de uma cultura que valoriza a confiança e a proximidade. No entanto, essa confiança tão característica do povo brasileiro pode nos tornar vulneráveis se não cultivarmos o discernimento espiritual. Este texto reflete sobre o impacto dessa mensagem e oferece lições práticas para aplicarmos em nossas vidas, mantendo-nos fiéis aos valores de fé, verdade e proteção divina. O sermão de Graham nos confronta com uma verdade desconfortável. O mal não se apresenta com chifres ou capas escuras, mas com rostos familiares, apertos de mão, calorosos e promessas de apoio. No contexto brasileiro, onde relações familiares, amizades e comunidades religiosas são pilares da vida, essa ideia é particularmente impactante. Quantas vezes confiamos em alguém porque parecia gente boa, apenas para descobrir tarde demais intenções ocultas? A mensagem nos lembra que o discernimento é um presente de Deus, como descrito em Tiago 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E onde a espiritualidade está entrelaçada com o cotidiano, pedir sabedoria a Deus é uma prática natural. A lição aqui é clara: antes de abrir nosso coração, devemos orar por visão espiritual. Isso não significa viver com desconfiança, mas com cautela sábia, honrando a Deus
ao proteger nossa paz. Uma das reflexões mais poderosas do sermão é a ideia de que o mal prospera no silêncio, onde muitas vezes evitamos conflitos para manter a harmonia. Essa verdade pode ser difícil de aceitar. Quantas vezes nos calamos diante de comportamentos manipuladores por medo de causar problema? Graham nos desafia a nomear o mal, a confrontá-lo com coragem, porque o silêncio permite que ele cresça. Em nossa cultura, onde a comunidade é tão valorizada, isso exige equilíbrio. Devemos amar e perdoar, mas não às custas de nossa saúde espiritual. A Bíblia, em Efésios 5, versículo 11, nos exorta: não tenhais comunhão com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Aplicar isso significa aprender a dizer não a relações que nos drenam, que semeiam confusão ou que nos afastam de Deus. É um ato de obediência que protege nossa alma e honra nossa fé. Outro ponto marcante é a ênfase nos frutos de uma pessoa. Graham cita Mateus 7, versículo 16. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Onde a generosidade e a hospitalidade são traços culturais, podemos ser enganados por palavras bonitas ou gestos performativos. Mas os frutos, ações consistentes, intenções genuínas, apoio verdadeiro, não mentem. Refletindo sobre isso, percebo que muitas vezes ignorei sinais de alerta por causa de aparências. A lição prática é observar padrões. Alguém celebra suas vitórias ou se incomoda com elas. Suas palavras trazem paz ou confusão. No contexto brasileiro, onde a convivência é intensa, essa prática nos ajuda a construir relações autênticas, alinhadas com os valores cristãos de verdade e amor. O sermão também destaca a importância de proteger nossa paz espiritual. Onde a religiosidade é vibrante, muitas vezes buscamos a Deus em momentos de crise, mas esquecemos de orar por discernimento diário. Graham nos lembra que a presença do mal sempre custa algo: nosso tempo, nossa energia, nossa clareza. Aplicar isso significa estabelecer limites claros, mesmo que isso signifique afastar pessoas próximas. Em nossa cultura, onde dizer não pode ser visto como falta de carinho, isso exige coragem. Mas como Graham ensina, Deus não nos chama para tolerar o que nos destrói. Em Isaías 26, versículo 3, lemos: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Proteger nossa paz é um ato de fé, um compromisso com a vontade de Deus. A mensagem de Graham também nos ensina sobre a resiliência espiritual. Onde enfrentamos desafios sociais e econômicos, a fé é nossa âncora. Quando somos feridos por pessoas mal intencionadas, é fácil carregar culpa ou amargura. Mas Graham nos lembra que Deus vê cada lágrima e restaura o que foi quebrado. Salmos 34, versículo 18, diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. A lição é não permitir que o mal nos transforme. Em vez de vingança, devemos entregar a justiça a Deus. Isso ressoa com a cultura brasileira de esperança e renovação, onde acreditamos que com fé sempre há um novo começo. Por fim, o sermão nos chama a viver com ousadia espiritual, onde a fé é expressa em celebrações vibrantes
e orações fervorosas, somos incentivados a sermos luz em um mundo escuro. Isso significa não apenas evitar o mal, mas também inspirar outros com nossa firmeza na verdade. Aplicar isso na vida cotidiana envolve escolhas diárias, orar por sabedoria, confrontar o que é falso com amor e escolher a paz de Deus acima do conforto humano. É um convite para vivermos como testemunhas vivas da luz de Deus, impactando nossa comunidade com autenticidade e coragem. Essa mensagem de Billy Graham não é apenas um alerta, mas um convite para transformarmos nossas vidas com discernimento e fé. Se essa palavra tocou seu coração, deixe um like agora para apoiar essa mensagem de verdade. Comente abaixo com um amém ou compartilhe sua reflexão. Queremos ouvir como Deus está falando com você. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem hoje, porque juntos podemos ser luz em um mundo cheio de sombras. Fique até o final, pois há uma revelação poderosa esperando por você. Que Deus te abençoe e te guarde.